E aí galera, tudo bem com vocês? Então, eu resolvi gravar essa videoaula para que vocês possam relembrar assuntos aí que foi estudado durante o ano, principalmente alguns assuntos mais complicados um pouquinho, certo? E fique até o final, porque no final vai ter dicas também. Então vamos lá, passei para vocês várias folhinhas, né, de exercícios e dentre essas folhinhas eu passei 3 tarefas muito importantes. Essas 3 tarefas, juntando todas elas, era a revisão do ano inteiro. E agora eu escolhi dentro dessas tarefas alguns exercícios bem importantes que eu vi que vários alunos tiveram dúvidas. Então nós vamos relembrar alguns tópicos importantes. Nesse primeiro momento nós vamos revisar sobre múltiplos. Quando fala em múltiplos, o que lembra? Multiplicação. E quando a gente fala em multiplicação, a gente lembra tabuada, certo? Então toda vez que você utilizar múltiplos, você vai lembrar que você vai fazer ali uma tabuadazinha. Então, por exemplo, se você quiser saber os múltiplos comuns, né, ou o mínimo múltiplo comum a 8 e 10, então você sabe que um múltiplo, ele é infinito. Ele começa sempre com 0 e ele é infinito, sempre. Então vamos lá. Quais serão os múltiplos, por exemplo, de 8? Fala comigo. Então é o mesmo que você pensar 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2 e assim por diante. Então vamos lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. E eu falei para vocês que é infinito. Vou colocar 3 pontinhos. E agora nós vamos ver quem são os múltiplos de 10. Os múltiplos de 10 são bem facinhos, né? Então vamos lá. 0 sempre começa com 0. Aí você faz 10 vezes 1, 10, 20, 30, 40 e é infinito. Então, se você quer saber quem é o primeiro múltiplo comum a 8 e 10, então quem é o primeiro que se repete comum nos dois? Ah, muito bem, é o 40 que tem nos dois. Viram como é que calcula múltiplos? Vamos revisar? Os múltiplos, ele sempre tem início, vai iniciar no 0 e ele é infinito. E múltiplos, lembra de multiplicação, certo? Então você vai fazer uma multiplicação como se fosse uma tabuada. Agora vamos ver divisores. Agora os divisores, eles são finitos. Sempre os divisores, ele vai começar em 1, sempre, e vai terminar no próprio número. Aqueles números que têm apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, tem um nome especial que se chama números primos. Então, os números primos são números que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Já falarei deles. Agora nós vamos encontrar, por exemplo, os divisores de 10, divisores de 15 e depois nós vamos ver se tem algum que é comum a esses dois aí. Vamos ver. Divisores de 10. Falei para você que os divisores, eles são finitos. Começa em 1, termina nele mesmo. Então, vai começar em 1, vai terminar nele mesmo. Vou colocar bem mais para frente. Vou colocar bem ali na frente. Bem aqui. 10. Certo? Vamos agora ver se o 2 é divisor de 10. Um número é divisor quando você faz a divisão e dá exato. Então, 10 dividido por 2 dá exato? Dá. Então, o 2 é divisor de 10. Quanto é 10 dividido por 2? É igual a 5. Então, o 5 também entra aqui, ó. Certo? Ok. Será que na tabuada do 3 tem o 10? Será que 10 dividido por 3 dá exato? Não. Será que na tabuada do 4 tem o 10? Não. 10 dividido por 4 não dá exato. E já temos o 5 aqui, pronto! Encontramos quem são os divisores de... Deixa eu apagar com minha mão mesmo, para ir mais rápido. De 10. Vai ser o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, o 10 ele tem 4 divisores. Então, ele é chamado de números compostos. Número composto é aquele que tem mais de 2 divisores. Muito bem. Vamos agora encontrar quem são os divisores de 15. Os divisores, eu falei para vocês que sempre é finito. Começa em 1, termina nele mesmo. Então, vamos ver. Começando em 1, terminando nele mesmo. Vamos ver.
Será que 15 dividido por 2 dá exato? Não. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Não é. 15 dividido por 3 dá exato? Dá. Então, 3 é divisor de 15. Porque 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5, muito bem. Então, 5 também é um divisor. E 4. 15 dividido por 4 dá exato? Não. 15 dividido por 5 dá exato? Já tá aqui. Certo? Então, encontramos quem são os divisores de 15. É o 1, o 3, o 5 e o 15. Então, 15 também é um número composto, porque tem mais de 2 divisores. Agora, se eu perguntar assim, quem são os divisores comuns? 10 e 15. Sempre um vai ser comum a todos. Então, aqui nesse caso, o 5 é um divisor comum. O 1 sempre vai ser de todos, tá? Agora, outra coisa importante, existe uma provinha real para a gente verificar se tá certinho a nossa conta. Você pega aqui, ó, e multiplica, tem que dar o daqui, ó. 1 vezes 10, 10, certinho. 2 vezes 10, 10, certinho. Agora aqui, ó, 1 vezes 15, 15. 3 vezes 3 vezes 5, 15, certinho. Muito bem. E como eu já tinha falado para vocês sobre os números primos, são números que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O número 1, ele não é primo, tá? Porque ele tem apenas um divisor, que é somente o 1, né? Então aqui, ó, eu coloquei aqui os 10 primeiros números primos, nós temos o 2. O número 2, ele é o único número que é primo e é par. É o único, que é par e é primo. Fora isso daí, qualquer número par que você encontrar, ele não é primo, só o 2, tudo bem? Então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. São números primos. Até o 100, nós temos 25 números primos. Sobre plano cartesiano. Plano cartesiano é uma matéria muito fácil. Nós temos aqui, ó, 2 eixos, o x e o y. O x está na horizontal e o y está na vertical. Quando você vai atrás das coordenadas, né, que é o pontinho, então sempre a gente faz primeiro o x, depois o y, certo? Mas e se lá na hora de uma prova aparecer a palavra abscissas e ordenadas? É muito fácil. Eu falo bem assim, quem vem primeiro? Abscissas ou ordenadas? A letra A ou a letra O? Quem vem primeiro, a letra A ou a O? A. Então, você sabe que aqui é X, então o A vem primeiro, depois o O. Então, aqui é abscissas e aqui vai ser ordenadas. Tudo bem? Então, sempre as abscissas primeiro. Coloquei 3 pontos aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C. E eu vou atrás dessas coordenadas. Vamos lá. O ponto A. Vamos ver quem é o x, quem é o y. Então, do A, quem é o x? Desce até o x, ó. 2. A ordem, ela dá toda a diferença. Você não pode colocar a ordem que você quer. Você tem que obedecer a regra. Primeiro é o x, depois é o y. E agora, quem é o y? O 2. 2 e 2, muito bem. Agora esse ponto B. Esse ponto B. Quem é o x? Ó, o B tá aqui. Desceu, quem é o x? 3. Quem é o Y? Quem é o Y? 5. Muito bem, 3, 5. Agora vamos para o C, o ponto C. Quem é o X desse ponto C? 4, muito bem. Quem é o Y? 3, 4 e 3. Viram como é fácil? Falando em áreas e perímetros, quando você está numa malha quadriculada é bem facinho, viu? Você simplesmente, quando for área, você sabe que é a parte interna, né? Então você vai contar os quadradinhos. Quando for perímetro, você vai ver aqui o ladinho, ó, quantos ladinhos tem, né? Ok? Então vamos ver. Área dessa figura aqui, vamos contar quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a área é 10. Se estiver em centímetros, centímetros quadrados e assim por diante. Agora, o perímetro. O perímetro, nós vamos contar isso daqui, ó. 1 é o contorno perímetro, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, o perímetro é 16. Se estiver em centímetros, 16 centímetros. Se estiver em metros, 16 metros. E assim por diante. Mais um assunto para a gente estudar. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Quando a gente fala em triângulo, ó, tem 3 lados, 3 ângulos. E nós sabemos que a soma desses 3 ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Já vou adiantando para vocês que a soma dos ângulos internos, por exemplo, de um quadrilátero, ó, isso aqui seria um quadrilátero, né? Tem 4 lados. Aí vai ser 360 graus do quadrilátero. E aqui do triângulo sempre vai ser 180 graus. Então aqui é fácil. Se eu tenho 2 medidas, é possível encontrar uma terceira. Você soma essas duas aqui, ó. 80 mais 70, que dá 150. Então, somando esses dois deu 150. Nós sabemos que somando os 3 tem que dar 180. Então, quanto é que falta até 180? Ah, é uma subtração. Você faz 180 menos os 150. 0, 3. Ah, encontrei. 30 graus. Então, qual é essa medida aqui? 30 graus. Facinho, né? Ah, agora quando a gente fala em números decimais, operações com números decimais. Quando você tem uma adição e uma subtração, não tem nenhum segredo. É só você colocar vírgula debaixo de vírgula e resolver normalmente. Por exemplo, ó, se você tivesse uns exercícios assim, umas continhas assim, ó. 2 inteiros e 53 centésimos, mais 9 décimos. Como que você ia resolver isso daqui? Colocando vírgula debaixo de vírgula. Ó, ficaria assim, ó. Certo? Deixa eu apagar aqui. Ficaria assim, vírgula debaixo de vírgula. Aí você pega e esse espaço que não tem nada aqui, você pode colocar um 0 e resolver normalmente. Normalmente. E a resposta, vírgula debaixo de vírgula. Se fosse uma subtração, você também ia colocar vírgula debaixo de vírgula e iria fazer uma subtração. Agora, normalmente também, a resposta, vírgula debaixo de vírgula. Agora, o que eu vou dar foco aqui para vocês são os dois um pouquinho mais complicado, que é a multiplicação e divisão de números decimais. A multiplicação, nós começamos resolvendo normalmente. Você arruma como se fosse, ó, 267, como se fosse 12, mas você deixa a vírgula, tá? Porque esse número aqui é 2 inteiros e 67 centésimos. 1 inteiro e 2 décimos. Então, nós vamos agora resolver. Ó, começa aqui, ó. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Agora nós vamos resolver a parte aqui do 1, fazer de outra cor, ó. Colocar um mais aqui, resolver a parte do 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. E vamos somar tudo. 4, 10, 0 sobe 1 aqui. Aí aqui fica 6 mais 5 dá 11, mais 1 dá 12. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Agora lá vem a questão da vírgula. Agora nós vamos voltar a lembrar que existe a vírgula. Então, de início, a multiplicação de números decimais, você resolve normalmente. Aí depois que você já encontrou aqui o produto, aí que você vai lembrar da vírgula. Aí você volta aqui e olha aqui. Quantas casas decimais você tem aqui? 2. Tem 2 números na parte decimal. Quantas casas decimais tem aqui? Depois da vírgula, apenas um número. Então, o seu produto aqui vai ser o somatório. 2 mais 1, 3. Então, vai ter 3 números na parte decimal. 1, 2, 3. E a vírgula vem aqui. E esse número é 3 inteiros e 204 milésimos. Ó, é bem facinho. Pega uns exercícios aí de multiplicação de números decimais e dá uma exercitada.
Agora, quando for divisão, existem 3 regrinhas que eu ensinei para vocês. Qual a primeira regrinha? Igualar as casas decimais. Então, você olha aqui. Quantos números tem na parte decimal? 1. E aqui? 2. Então, vamos igualar? Para igualar, você acrescenta 0. Agora, nós temos 2 números na parte decimal aqui, 2 números na parte decimal aqui. Primeira regra, já foi. Vamos para a segunda regrinha? Depois que a gente iguala as casas decimais, vai ter algumas divisões que as casas decimais já vão estar igualadas. Aí você já pula essa parte e vai já para a segunda parte. Que é qual mesmo? Tirar a vírgula. Então, vamos tirar a vírgula, ó. Tirei a vírgula. E depois que a gente tira a vírgula, qual que é o terceiro? Resolver normalmente. Então, nós vamos resolver normalmente 180 dividido por 9. Essa divisão é fácil, ó. Não dá para pegar 1 porque 1 é muito pequeno, né? Ó, é menor do que 9, então a gente pega o 18, que dá por 2, porque a gente sabe que 9 vezes 2 dá 18. Subtraindo aqui dá 0, abaixo esse 0, acrescento 0. Então, a minha resposta dessa divisão vai ser igual a 20. Então, lá no final, você não precisa voltar com vírgula, tá? Essa já é a resposta final. Então, essa primeira parte de revisão, que nós falamos sobre múltiplos, divisores, sobre números primos, plano cartesiano, área, perímetro, soma dos ângulos internos de um triângulo, números decimais, a adição, subtração, multiplicação e divisão. É muito interessante vocês revisarem esses assuntos. Ainda sobre a parte geométrica, de geometria, né? Tem alguns assuntos que eu gostaria de deixar aqui no ar para vocês tirarem um tempinho para vocês estudarem. Tipos de ângulos, certo? Tipo de ângulo, quando é que um ângulo é agudo? Ah, quando ele é menor que 90 graus. Quando o ângulo é reto? Ah, quando ele é igual a 90 graus. Quando o ângulo é obtuso? Quando ele é maior que 90 graus. Tem o nulo, que é 0. O completo, que é o que faz a volta completa, que é de 360 graus. Tem o raso, que é de 180 graus. Ó, que ele é retinho bem assim, mas o nome dele é raso. Tem outro assunto também que é interessante vocês estudarem. Definição de polígono. Dá uma pesquisada. Definição de polígonos regulares, os irregulares. Então, o que é um polígono regular mesmo? Ah, aquele que tem todos os lados iguais, com a mesma medida. Os irregulares já não tem. Tipos de triângulos, vocês estudaram, vocês pesquisaram. Ó, quanto a lados? Existem 3 classificações. O triângulo é classificado como equilátero, se ele tiver os 3 lados iguais. Ele é classificado como isósceles, se ele tem 2 lados iguais. Ele é classificado como escaleno, as 3 medidas diferentes. Tudo bem? Nenhum lado igual. Classificação de triângulos quanto a ângulos. Dá uma pesquisada. Triângulo, acutângulo, os 3 ângulos agudos. Obtusângulo, um ângulo obtuso, apenas um, tá? É obtuso e os outros 2 são agudos. Que é obtuso mesmo? Maior que 90 graus, isso mesmo. E o outro que é o triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo reto. E as outras 2 medidas são agudas. Também estudar aí sobre os quadriláteros. O que é um quadrado? Ah, lembre-se, o quadrado ele é o que mesmo? Ele é um paralelogramo, ele é um retângulo, ele é um losango ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque ele tem os 4 lados iguais, ele tem os 4 ângulos iguais a 90 graus, os lados são paralelos e iguais. Lembre-se das definições. Definição de paralelogramo, definição de trapézio. Não se esqueça como é um trapézio. Cai muito perguntando sobre o trapézio, viu? Definição sobre como que é um retângulo, qual a característica para ser um retângulo. E, o que mais? Um losango também. Muito bem, vamos ver se tem mais algum assunto que é interessante vocês relembrarem, estudar aí para a prova. Deixa eu ver se tem mais algum. Quando é que um polígono ele é convexo e côncavo? Esse daí eu vou dar uma apagadinha, aí eu explico para vocês na segunda parte.